Oi, oi a todos. Mais um belo dia, graças a Deus, de muitas reflexões. Estamos falando muito sobre as questões que envolvem a população mundial. E é muito importante termos a real consciência do que estamos falando, né? Do que estamos divulgando ou ajudando a divulgar. Sabemos que tudo que acontece conosco tem um para quê, partindo do princípio das leis divinas, né? Partindo do princípio do equilíbrio, da homeostase que rege o todo, partindo do princípio que existe uma fonte primária que traz a harmonia em todo o cosmos, em tudo que há, em tudo que existe. Tem um para quê. Estamos sim diante de circunstâncias atuais ligadas a epidemias, pandemias, que é um ciclo que se repete na humanidade. Que o inconsciente coletivo engatilha, o inconsciente coletivo ele aciona essa circunstância e traz isso à tona para que possamos aprender com essa repetição. Toda recidiva é porque não houve o aprendizado. Então é preciso novamente vivenciar a circunstância para que haja o aprendizado e a compreensão. E é interessante que estamos vivenciando mais um ciclo e agora envolvendo esse vírus, né? E todo mundo falando, e enfim. E tá tudo bem, tudo tem um pra quê também. E estamos falando de corona, né? De coronavírus. E é interessante que, conversando com um grupo de pessoas, estudiosos, aprendizes da Cabala, fizemos um curso recente em Florianópolis, então estamos engatinhando nessas informações, mas muito agradecidos pela oportunidade. E nesse grupo de estudos, de estudiosos e aprendizes, né, foi falado sobre a questão da meditação em momentos de crise mundial, em que já restou comprovado a potência da meditação a influenciar positivamente o inconsciente coletivo. E aí, logo em seguida, veio uma mensagem falando assim: um único homem que vive em outro ponto do planeta conseguiu irradiar e contagiar milhares de outros seres. E como isso é possível? Né? E a pergunta da pessoa era: imagina se usássemos isso para contagiar amor, contagiar saúde, consciência, expansão consciencial. E na verdade isso já é realidade, já se usa circunstâncias positivas para o contágio positivo. A pergunta é: por que não divulgamos com tanta veemência os contágios positivos e as pesquisas científicas que trazem essa irradiação de um grande bem? Quando inicia um processo de irradiação de bem através de si, quando inicia um processo meditativo de elevação de consciência, de emanação de autocura e irradiação de cura, a teia da vida é beneficiada. E existem pesquisas científicas sérias a respeito disso. Fui ler um pouco mais sobre isso e também estamos fazendo e propondo um mutirão fraterno vibracional às quintas-feiras, no horário das 12 horas de Brasília, 11 horas aqui do Mato Grosso. Então toda quinta-feira estaremos nesse mutirão fraterno vibracional. Inicialmente o clamor foi em prol de Madagascar, que fica na África e está com uma circunstância a ser resolvida pela Organização Fraternidade Sem Fronteiras, e que estão tentando há algum tempo furar um poço para levar água àqueles que ali estão, que não possuem nenhum tipo de acesso a esse líquido bendito. Então eles estão tentando furar esse poço há algum tempo e, por circunstâncias alheias à vontade destes que ali estão em trabalho contínuo, não conseguem furar o poço. E nos chegou esse clamor e nós, claro, de prontidão,
nos colocamos à disposição, porque isso é um bem coletivo, isso não é um bem de uma organização tão somente, isso envolve a todos nós, e nos colocamos de prontidão para isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder dessa vibração em uníssono e pedir também a vocês que participem às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, horário de Mato Grosso, meio-dia, horário de Brasília, nesse elevação da frequência vibracional do nosso planeta, inicialmente para Madagascar, para a frequência vibracional de Madagascar. Nós estamos trabalhando na genealogia de Madagascar, na visão da psicogenealogia evolutiva, na visão da constelação familiar. Então estamos cada um em seu ponto de apoio, cada um do seu lugar, vibrando amor, reiki, theta healing, magnify healing, enfim, vibração positiva, luz, o que conseguir, o que foi possível, meditação em prol do bem coletivo. Então isso é um pensamento uníssono. E o para quê? Né? Existem pesquisas científicas sérias que trazem o que um grupo de meditação pode fazer em prol do mundo. Tem uma universidade nos Estados Unidos que trabalha com a meditação transcendental, pesquisa, né? Traz uma pesquisa científica a respeito da meditação transcendental de Maharishi, e esse pesquisador fala que e trouxe isso com exemplos práticos, quando um grupo de meditação se reúne em prol da paz mundial, em prol do amor mundial, em prol da elevação de frequência em nível de mundo, é incrível como acontecem circunstâncias nesses locais de diminuição de criminalidade, de diminuição de acessos a hospitais, em que as pessoas conseguem se sentir mais em paz, mais leves, e isso permanece por um certo período. E ele explica que é porque acionamos o campo unificado. Então, quando existe um estímulo positivo ao campo unificado, criam-se poderosas ondas de unidade e coerência que permeiam a consciência coletiva, transformando positivamente aquilo que está irradiando em um pensamento de elevado teor, um pensamento de paz, de harmonia, de coerência, e isso em 1% da população mundial. Quando a raiz quadrada de 1% se reúne, é possível transformar o inconsciente coletivo. Então, que possamos nos colocar à disposição disso, que possamos nos colocar à disposição neste momento de tanto medo. E já é falado, e já é dito, não é novidade, fizemos até um vídeo semana passada sobre isso, que o medo cria um campo psíquico propício à proliferação de vírus e bactérias. Isso é comprovado cientificamente. Nosso campo vibracional, ele é feito de energia potente, e ele tem sim essa ondulação energética. Conforme vibramos em frequências, em hertz mais densas, como o medo, nós adquirimos e potencializamos o nosso campo para que ele permita a atração de semelhantes, como as toxinas. O vírus, pelo latim, significa toxicidade, veneno. Então, quando nós vibramos essa energia, nós adensamos o nosso campo vibracional e atraímos circunstâncias semelhantes. E o contrário é verdadeiro. Quando elevamos o nosso campo vibracional, nós acessamos uma frequência mais elevada, o nosso campo se potencializa em energia de uma frequência em hertz, em que vai acessar semelhantes. Semelhante atrai semelhante, semelhante cura semelhante, é uma lei de cura, segundo Ehring, segundo as leis da homeopatia. Então, se estamos diante deste processo, o que é coerente, o que é inteligente para nós é elevarmos o nosso campo. Isso é científico, isso não é místico, isso não é dogma, isso não é religião, é simples assim. Então, que possamos juntos vibrar em prol do planeta, simples assim. Que possamos nos colocar à disposição como úteis neste momento, especialmente aqueles que já têm esse nível de consciência, que já compreenderam isso. É incrível ver em meios espiritualistas pessoas divulgando a pandemia, o medo, as pessoas isoladas, fotos a respeito disso. Sim, existe essa realidade. Ok, nós já sabemos disso, mas nós podemos transformar isso em algo positivo. Esse é o aprendizado para esse ciclo que se repete, porque outrora nós alimentamos isso com veemência, e agora é tempo de melhorar isso. Então vamos juntos,
Vamos fazer cada um a sua parte. Vamos falar de coisas que trazem alegria nos corações, que trazem esperança, que elevam frequência. Esse é o clamor. E por amor, aqueles que já têm esse conhecimento, tenham consciência de suas palavras. Do que adianta propagar este medo? Do que vai adiantar? Vocês acreditam que propagando esse medo estarão resolvendo alguma circunstância? Estudem um pouquinho mais, olhem um pouquinho mais a fundo para a física quântica, para as informações das meditações. Maharishi traz a meditação transcendental e ele já demonstrou isso. Esse experimento foi feito nos Estados Unidos em 1974, demonstrando a veracidade, a efetividade da elevação de frequência através da meditação. Então, nós convidamos vocês, todas as quintas-feiras, às 12 horas, estaremos em processo de reunião de corações, vibrando pelo amor no mundo, pela extinção e pela conglomeração dessa paz mundial, para diluir esse elemento medo, essa frequência medo, elevando a uma frequência de harmonia, e também em prol de Madagascar, na África. Então iniciaremos a frequência às 11, iniciaremos a meditação às 11 horas, com Reiki, Theta Healing, e o que você puder ofertar de bom para o mundo. Às 11 horas da manhã, horário de Mato Grosso, meio-dia, horário de Brasília, inicialmente em prol de Madagascar, para que os nossos irmãos lá consigam chegar a efetivar o furo deste poço, se essa for da vontade maior também, porque temos elementos que contextualizam isso diante da genealogia astral do lugar, né? E também em prol do amor no mundo, em prol da elevação de frequência, em prol da alegria, da felicidade, da saúde, o bem-estar universal, né? Então vamos transformar o medo em amor. Isso é alquímico, isso é possível. Então contamos com vocês, e eu trago aqui uma fala deste pesquisador inglês, que é o John Hagelin, não sei se eu estou pronunciando corretamente, me perdoem por isso, em que ele traz nessa universidade em que se estuda a meditação transcendental de Maharishi, ele traz: é tão simples quanto acionar um interruptor e apreciar a luz. Um grupo de meditação alivia o estresse social agudo e cria calma e coerência em toda a população. Isso é científico. Isso não é misticismo, isso não é religião, isso é ciência. Então tenhamos coerência e bom senso nesse momento e vamos elevar nossa frequência. E é simples assim. Faça boas leituras, ouça boas músicas, mude o seu padrão vibracional, mude a sua tela mental, para que, enxergando o bem no mundo, enxergando a paz no mundo, visualizando isso, para o inconsciente, o real e o imaginário é uma única coisa. E não existe diferença para o inconsciente. Então, o que imaginamos é a realidade. Se imaginamos o caos, materializamos o caos. Se imaginamos o bem, materializamos o bem. E esse é o nosso clamor, nosso pedido, nosso convite hoje para todos nós que estejamos aí conectados em coração, em propósitos de servir, de sermos úteis nesse momento. Aí eu fecho essa fala com um livro de Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em que fala: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Vamos nos colocar em auxílio à humanidade e ao inconsciente coletivo, transformando esse inconsciente coletivo de medo, de viciação em adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios liberados pelo medo, transformando isso em paz, alegria, amor, gratidão e vontade de viver, de estar na vida, na integralidade, na harmonia do ser. Contamos contigo, contamos com cada um que neste momento possa sentir essa verdade em seu coração. Às quintas-feiras, ao meio-dia, horário de Brasília, estaremos juntos vibrando em prol de Madagascar, na África, e em prol da circunstância mundial, do que hoje se traz como medo, transformando isso em amor, em consciência, em equilíbrio e harmonia.
juntos, em prol do grande bem da humanidade. Gratidão.